Seja bem-vindo para mais um momento do estudo da palavra. Eu sou o pastor Alessandro Alfredo Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana Ebenezer, em Ipatinga, Minas Gerais. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Estamos aqui em pequenas lições falando sobre o conceito de igreja. Falamos a primeira, as características da igreja. Segundo, falamos sobre o governo da igreja. Terceiro, nós falamos aí também sobre essa forma de governo, falamos também depois da cultura clerical e falamos da cultura ministerial, que foi a quarta, e hoje vamos falar um pouquinho sobre igreja, templo, casa de Deus. Espero que seja um momento para edificar a sua vida, tá bom? Olha, o sentido da palavra que nós vamos ter, da palavra igreja, templo, casa de Deus, na lição passada falamos sobre a palavra eclesia, né? Então, duas palavras gregas, elas são usadas para denotar templo. A palavra naos, que é habitar, que se referia mais especificamente ao santuário. E nós vamos ter a palavra também toiron, que significa empregado para oferecer e denotar a coletânea de construções em que consistia o templo de Jerusalém. Tá? São duas palavras que nós vamos ter para questão de templo, habitar e construção. A visão do Antigo Testamento, quero chamar a sua atenção, quando Deus revelou-se a Abraão e destacou-se como o único verdadeiro Deus, fazendo oposição ao politeísmo, à religião pagã que era dominante naqueles dias, naquela época, os deuses dos povos não passavam de vaidade, diz a Bíblia. Quando o povo de Deus, então, continua nessa aliança com Abraão, Deus vai instruindo, vem o Egito, vem o cativeiro, o povo é liberto, lembra disso? Então aí, o povo é levado para a terra prometida. Nesse momento da libertação, Deus manda que o povo construísse o tabernáculo, segundo cada prescrição e cada ordem dada. O tabernáculo, então, simbolizaria coisas que viriam no futuro. Então, as coisas do Antigo Testamento estão prefiguradas, simbolizadas, para algo que haveria de acontecer lá na frente, no futuro, para a revelação do Cristo, do Messias. Então, foi a maneira, então, de Deus colocar, preparar, educar o povo para receber as bênçãos prefiguradas em seus simbolismos. E uma delas é o templo, a casa de Deus. Era também o tabernáculo, o único lugar permitido para se cultuar a Deus. Não podia cultuar ao Deus vivo fora do tabernáculo. Até então, para quê? Para mostrar a diferença das outras religiões politeístas e pagãs. Tá? Aqui nós vamos encontrar, então, que nessa cultura do povo do Antigo Testamento, a arca também fazia parte desse conceito do tabernáculo, aonde a glória do Senhor vinha, havia expiação, a perdoar os pecados. E posteriormente você vai encontrar também que foi criado o templo. Salomão construiu um templo físico, já não era móvel. O tabernáculo era móvel pela caminhada do povo à terra prometida. Chegou na terra prometida, se estabeleceu, construiu-se um templo então fixo. Salomão fez isso. E Salomão nunca teve em mente construir uma casa para Deus habitar, porque a própria palavra de Deus diz que ele não pode habitar em casas feitas por mãos humanas. Então não fique achando que aquilo que nós construímos, belas igrejas, edifícios, que Deus vai habitar naquele lugar, porque ele não habita em templos construídos por mãos humanas, ó, veja bem. Mas também Salomão tinha em mente o favor de Deus naquele local que ele estava construindo, que era também um tabernáculo. O tabernáculo era móvel, mas agora era fixo. Eram os mesmos modelos. Então, o templo de Salomão ainda não era mais sofisticado. Era construído físico, fixo, mas trazia o mesmo simbolismo, as mesmas funções do tabernáculo. Então, esse templo foi destruído pelo exército babilônico pelo rei da Síria. Lá em Isaías capítulo 40, verso 27, você vai encontrar. O povo então se identificou tanto com a presença de Deus ligada ao tabernáculo, ao templo, que quando eles saíram para o cativeiro,
ficaram perdidos. Tá? Esse foi o primeiro momento. O segundo momento construído foi o templo pelos hebreus, na volta então do cativeiro, liderado por Esdras, então reconstrói-se o templo e o povo então começa a trazer também a adoração, então simbolismo do tabernáculo. Veja bem, o terceiro templo foi construído pelos hebreus, também no tempo de Jesus, quando os Herodes, por fins políticos, foi destruídos pelos romanos no ano 70. Então, a construção e reconstrução desses templos vão mostrar ligados à devoção do povo num lugar específico para a adoração. Então, todos esses templos, 3 templos que foram construídos, tinham a mesma finalidade do tabernáculo. Era a mesma finalidade do tabernáculo. Por quê? Porque traziam a mesma simbologia, tipificavam as mesmas coisas. Esses templos, chamados muitas vezes de casa de Deus, teriam que ser substituídos pelo verdadeiro templo, Essa que era a ideia. Esse símbolo, essa prefiguração seria posteriormente, no futuro, substituído pelo verdadeiro. Veja bem que isso é importante a gente inteirar. E esse verdadeiro seria pela morte e ressurreição de Cristo, aonde teria um novo habitar dele. Olha, irmãos, isso é muito importante. Então, era a prefiguração da verdadeira casa de Deus a ser revelada. A verdadeira casa de Deus a ser revelada não seria templos físicos, né? Seria a vida das pessoas. A presença de Jesus no antigo pacto, a presença de Deus no antigo pacto se situava em um lugar determinado. Lembra? Tabernáculo, templo, lugar fixo determinado. Não se podia cultuar esse Deus fora desse lugar. Haja vista que Deus havia determinado por uma vida de educação e preparar o povo para aquilo que haveria de vir. Também em relação às religiões pagãs e politeístas daquela época. Então, meu irmão, embora tenha sido destruído o templo no ano 70 depois de Cristo, verdadeiramente perdeu-se todo o significado e destaque. Ele se perdeu por causa da cruz do Calvário. O sistema judaico encontrou-se em seu cumprimento na nova aliança. O velho fora cumprido no novo, inaugurado. Então, na sua morte e ressurreição, cumpriu-se tudo. Então, Cristo cumpriu-se e agora inaugura e traz uma nova realidade, que é templo no Novo Testamento. Então, são muitos os cristãos que sentem dificuldade em compreender a relação símbolos e simbolizado entre Velho e Novo Testamento. Vou dar um exemplo bem fácil de você entender. Por exemplo, símbolo simbolizado. A Páscoa do Antigo Testamento, a Páscoa, onde se matava o cordeiro, pegava o sangue, passava nos umbrais da porta, tinha todo um preparatório. Essa Páscoa está apontando para quem? Para Jesus. A Páscoa que nós temos hoje, tá vendo? O símbolo, o simbolizado, a morte do cordeiro na cruz, a morte daquele que pagou o pecado por nós, tipo, símbolo e simbolizado. Como também dizer sobre Sara e Agar, são alegorias das duas alianças, antiga e nova aliança. Então, esses tipos de símbolos simbolizados são colocados nas Escrituras Sagradas. E um dos símbolos que é difícil de dizer e interpretar sobre ele é o templo, casa de Deus. É uma delas, não é fácil. Se todo o tempo a Bíblia vai dizer, no Antigo Testamento, chamar de templo, casa de Deus, Salmo 122, e o próprio Jesus se referiu a ele, casa de meu Pai, então como que a gente tem que entender que esse templo era apenas tipo do templo espiritual que é a igreja? Como que a gente consegue correlacionar isso? Então deixa eu ter de forma didática, de forma simples, trazer aqui algumas ideias para que você possa entender sobre esse tema. Primeiro, a compreensão
daqueles irmãos do Antigo Testamento não era a mesma que temos hoje. Eles não tinham todo o cânon, toda a revelação completa. Hoje nós temos a revelação completa. E até mesmo por andarem com Jesus, eles não tinham toda a compreensão de toda a revelação. Podemos dizer que, sem medo de errar, meus irmãos, foi que Paulo que trouxe muito mais essa ideia do conceito de igreja, casa de Deus. João fez isso, Pedro fez isso, outros irmãos fizeram isso, tá? Então Paulo ensinou mesmo sobre casa de Deus, João ensinou sobre casa de Deus, Pedro ensinou, ou seja, essa casa de Deus ensinada por esses apóstolos agora, já com uma revelação com Cristo, será que eles estavam dizendo sobre casa física ou outra coisa? Segundo, quando se chamou o tabernáculo ou templo, casa de Deus, fez referência ao tabernáculo de Moisés e ao templo de Jerusalém. Nunca se chamou qualquer outro santuário ou casa de Deus, pelo contrário. A lei de Moisés proibia com ameaça de castigo o culto prestado em outro lugar que não fosse o tabernáculo, por exemplo, Levíticos 17, de 1 a 9, Salmo 122. Então veja bem que esse conceito aqui é um conceito bem importante. Quando se chamou de tabernáculo ou templo casa de Deus, se faz referência ao tabernáculo de Moisés e ao templo de Jerusalém. Terceiro, geralmente as pessoas pensam que o tabernáculo, como nos templos, tinham toda a estrutura, né? O templo de Salomão, o templo daqueles dias eram diferentes do tabernáculo. Não. Os templos daqueles dias, junto com o tabernáculo, eram a mesma forma. Não havia um púlpito lá, como nos dias de hoje. Não havia bancos, não havia cadeiras. Ali havia a mesa do sacrifício, a mesa dos pães. Havia algo sangrento, era mais sangrento. Então não era como você vê hoje, um púlpito, uma pessoa pregando, um banco sentado com ar-condicionado, alguma coisa assim. Não. Havia coisas estranhas naqueles dias. Altares, incenso, bacia de água, derramamento de sangue, pães. Então, meus irmãos, quem não ficaria chocado ao entrar no templo, se fosse nesses dias, e encontrar dessa forma? Então, bem, aqui aquilo estava prefigurando algo que viria no futuro e que Cristo cumpriria sobre ele tudo e traria uma inauguração do novo. É o que ele fez. Então, na cruz do Calvário, na sua morte, na sua redenção, nós temos agora um novo que foi inaugurado por ele. Quarto, veja bem, Jesus disse que veio cumprir a lei. Em que sentido? Em vários. Cerimonial, tudo que a lei simbolizou, Jesus veio trazer realidade apontada. Hebreus 10, 1. Então aquilo que estava apontado, ele trouxe a realidade. É necessário, entretanto, perceber que o período de Jesus, antes de sua morte e ressurreição, é de transição entre simbólico e simbolizado. Então esse meio termo é algo que símbolo e simbolizado. Agora ele traz uma realidade daquilo que estava sendo prefigurado. Por exemplo, ele diz: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. É uma expressão clara dessa transição. Quando afirmou para a mulher samaritana, por exemplo, lá em João capítulo 4, verso 19 e 24, junto com a mulher samaritana, que a adoração seria mais em Jerusalém ou em Samaria, que eram lugares específicos, onde existiam templos para o reino do norte e reino do sul, onde havia uma adoração ali fixa. Jesus diz que não é mais em um lugar específico, não é mais nesse monte, não é mais naquele monte, não é mais nesse templo, nem nesse templo. Agora é espírito em verdade. Veja que ele está trazendo uma nova realidade. Quando afirmou que destruiria o templo, lembra também que ele fala que ele destruiria o templo, naos, que em 3 dias o reconstruiria. Ele não estava dizendo a parte física do templo. Ele estava se referindo ao que viria de novo. Ele morreria
e traria um novo habitar, um novo templo. Então, e aqui é bem claro o que ele está dizendo a mulher samaritana. Não é aqui, mas o Espírito é verdade. E quando ele diz que reconstruiria o templo em 3 dias, aqui não podemos perder a ideia de que o novo viria, tá? E aqui nesse contexto também, os judeus perderam e tiraram a ideia, naquele momento, no decorrer da revelação, eles deveriam não mais crer nem acreditar no templo físico. E João vai dizer isso no capítulo 2, versos 19 e 21. Pois este físico era o tipo do seu corpo. O físico, o templo físico, era tipo do seu corpo. Ele viria, destruiria esse templo e reconstruiria. Está falando da nova vida, a ressurreição. Então o autor de Hebreus estende isso mais ainda. Hebreus capítulo 10, verso 19 e verso 20. Ele vai muito mais além do físico. Ele mostra que a realidade é outra. Então note que o autor também nos ensina que a sua carne foi rasgada, se você for lembrar. A carne foi rasgada, o véu foi rasgado. Agora aquilo que fazia separação entre nós já não é mais. Eu tenho livre acesso a ele. Então Cristo inaugura e traz um novo. Veja bem, essa que é a ideia básica. Quinto e última, para você entender. Partindo da compreensão de que Jesus, pela sua morte, trouxe a realidade que foi prefigurada do cerimonial, no cerimonial que viria a acontecer na sua essência e que ele cumpriria do Antigo Testamento, os apóstolos, principalmente Tiago, Pedro, João, Paulo, ensinaram que o templo e a casa de Deus são unicamente a sua igreja. Então, templo, casa de Deus, quem é? A igreja. A igreja não é o espaço físico, não é a parede. Nós falamos na lição passada. Apesar da igreja estar ligada a um lugar circunscrito, ali não é a igreja especificamente, é a igreja onde ela está reunida. Então a igreja sou eu e sou você. Então Paulo, Pedro, João trouxe a ideia de que casa de Deus são unicamente a igreja. Por exemplo, Atos capítulo 15, 12, 18, 17, 24, 1 Timóteo 3,15, Hebreus 3, 6, 10 e 11, 1 de Pedro 2, 5, 4 e 17. Então sempre a igreja que está na casa do irmão, a igreja que está na cidade tal, a igreja que está reunida, tá vendo que a igreja, o conceito de casa agora não é mais um local específico, como tabernáculo, como templo, mas agora o conceito de igreja está ligado à nova vida, à ressurreição que Cristo me dá. Então eu sou igreja, você é igreja, nós como igreja nos reunimos como igreja em um lugar específico. Na nossa atualidade chamamos de igreja a placa da denominação. Mas aquele local não é igreja, aquele lugar é um lugar de reunião onde a igreja se reúne. Compreenda que Jesus diz, não é mais aqui, nesse monte, e nem nesse monte, mas é espírito e verdade. E agora somos parte, o habitar dele. O Espírito Santo habita nesta casa, neste templo, por isso tem que ter santidade. Veja que o conceito de igreja, meu irmão e minha irmã, está muito mais além de 4 paredes. As 4 paredes que nós reunimos é um espaço físico, para que possamos juntos, com o corpo de Cristo, celebrar, aprender, edificar e sair para fora para anunciar o Evangelho. Nós entramos para ser edificados, mas saímos para evangelizar, para mostrar ao mundo quem Ele é. Então, concluindo, é bem verdade que alguns cristãos ainda continuam arraigados nos símbolos do Antigo Testamento, sem perceber as riquezas do cumprimento daquilo que foi simbolizado. Veja bem, é claro que as pessoas que não conseguem pensar e nem passar do simbólico, daquilo que foi simbolizado, para a realidade, vão ficar de fato arraigado a algo do símbolo.
e não conseguirão se desprender da questão cerimonial, da questão do Antigo Testamento. Culto cerimonial, um lugar específico, uma hora marcada. Este conceito não é um conceito bíblico. A igreja que se reunia na casa de Estéfano, a igreja que se reunia na casa da irmã, do irmão, a igreja que se reunia na cidade. Veja que a igreja não está ligada a um lugar específico, é só ali num culto cerimonial, é só ali no horário específico, é só ali com hora marcada. Não é esse o conceito de igreja. Apesar de que nós fazemos isso um horário, um dia, um local, para que esse momento, eu como igreja, você como igreja, nossa família como igreja, tenha um momento de se reunir em um lugar e juntos aprendermos, adorarmos a Ele. Mas ali não é só a igreja. A igreja é você na sua casa, a igreja é você no seu emprego, a igreja é você trabalhando, você sendo empresário. Veja que o conceito de igreja está conosco, não está num lugar. Então, esse é um assunto muito importante. Nesse tempo ainda da situação de isolamento social do Covid, ainda as pessoas ficam apreensivas de ir ao templo para oferecer, para fazer. Irmão, o templo é só o templo físico, eu vou chamar aqui, que são as 4 paredes que você tem e que tem a placa da sua denominação, é só um lugar para nos reunirmos juntos, para cultuarmos, reverenciarmos a Deus, prestarmos Ele culto. Mas ele não é o lugar onde nós encontramos somente ali Ele, não. Nós agora adoramos em espírito e verdade. E agora somos a habitação dEle. Que nós como igreja nesses dias possamos anunciar o Evangelho em casa, na empresa, na escola. Você é igreja. Você é a igreja dele lá na escola, você é a igreja dele lá no emprego, você é a igreja dele lá na empresa, os chamados para fora. Nós somos chamados para fora para falar, para anunciar esse evangelho. Quando nos reunimos no templo físico, 4 paredes, é para sermos edificados, para aprendermos e levar para fora aquilo que aprendemos. Espero que você tenha aprendido e que Deus nos abençoe profundamente para sermos igreja em todo tempo e em todo lugar. Um forte abraço, espero que essas pequenas lições aí possam ter edificado a sua vida, tá bom? Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o próximo estudo em nome de Jesus.